Vamos fazer aqui o exercício 4, que corresponde à transformação de curvas de nível a pontos altimétricos num terreno. Se forem à página do site, onde diz aqui o link para a disciplina, vão encontrar em documentos, projeto Documents, vão encontrar aqui as curvas de nível com os pontos altimétricos, aqui a imagem satélite e aqui dois ficheiros para descarregar. Nós vamos partir do ficheiro de AutoCAD, ou seja, ficheiro de formato TWG, vamos clicar aqui, ele vai gravar para o nosso computador e vai aparecer aqui. Então vai aparecer com o nome do projeto 4 base, Moinho do Penedo 1000 DWG. Okay? Este vai ser o nosso modelo. Eu abri já uma janela do Rhino 8, é indiferente qual é que é a unidade, basta só abrir uma janela qualquer e o que vamos fazer é o seguinte, vamos agarrar no projeto, vamos arrastar aqui para cima e vamos largar. Vai-nos aparecer esta janela e nesta janela nós vamos escolher a opção Open File, ou seja, vamos transformar o nosso TWG num ficheiro de Rhino. Ele vai abrir, aparece uma segunda janela, onde diz metros, milímetros, as precisões são automáticas, importa tudo aquilo e Open. Okay? Neste momento ele está agora a ler, já importou. Eu vou passar este desenho para o lado direito, aqui da janela. Vamos pôr aqui deste lado da janela, portanto ele está aqui em cima, neste caso vamos aqui abrir um bocadinho mais e vamos deixar depois este espaço para estarmos a trabalhar com o Grasshopper. Okay. A primeira coisa que temos que verificar temos aqui no caso a nossa janela, verificar que tipo de informação é que nos é dada, são dados curvas de nível e também são-nos dados pontos altimétricos. Se eu clicar nesta barra ou nesta coluna que diz Layer, por princípio ele irá organizar. Hoje durante a aula alguns alunos queixaram-se que isto não estava ativo e a solução, pelo menos aqui em Mac, era vir a Rhino, Settings, nos Settings íamos buscar o Advanced e depois escrevíamos Layer e depois a partir daqui era andar a verificar se algum destes permitiria ou não desbloquear. Okay? No caso concreto, no meu Mac, ele já está a funcionar, portanto não tenho esse problema. Agora o que é que vamos fazer? Vamos criar uma nova layer, eu vou-lhe chamar 0 menos AUX, auxiliar, e esta layer que eu acabei de criar vai ser a minha layer de trabalho. Porquê que eu estou a fazer isto? Para garantir que eu posso desligar todas as layers sem perder a visualização do que é que elas contêm. Eu vou aqui aumentar a perspectiva e vou verificar que na layer auxiliar aparece-me aqui o limite da área de intervenção, ou seja, um retângulo de 1000 por 1000 metros, e como este verde não é visível no meu fundo, eu vou clicar na cor verde e vou passar, por exemplo, a vermelho. Apply, portanto já é visível. Esta é a área de intervenção, ou pelo menos a área que nos foi dada. Depois temos um conjunto de layers começados por HAT, de Hatch, em que vai ter aqui um conjunto de padrões que nos mostram as zonas arborizadas. Vamos desligar, não vamos querer trabalhar. Depois aparecem-nos linhas auxiliares, cercas e edifícios. São informações a 2D. Depois mais outras, vegetação, também 2D. E depois temos aqui as layers das vistas. Portanto, estas são a 2D. Neste momento não nos interessa esta informação, interessa-nos a informação a 3D. Okay? Vista zoom. Também temos aqui um anfiteatro, escadas, alguns elementos. Na 2 temos os elementos. Na 3 temos
algumas curvas no espaço e outras a 2D. Então, para não haver aqui sobreposições ou informações que possam dificultar, eu vou ignorar esta informação aqui. Portanto, a vista 3 não vou usar. Vista 4 estão todas a 2D. Okay? Portanto, as vistas também não vamos usar. O Alt Dim não aparece nada. E vamos aqui, top cotas, cotas de cobertura e cotas de terreno. Okay? Então o que é que eu tenho aqui à partida? Tenho uma layer que me mostra algumas cotas no espaço, ok? Estas. E para saber qual é que é esta layer, propriedades, ele diz-me que isto está na layer cotas de terreno. Okay. Vamos aqui novamente nas layers. Então vamos abrir. Okay. Cotas de terreno está-nos a dar a 2D e a 3D. Portanto, temos aqui algumas que já estão a 3D, temos outras que estão a 2D. Esta é uma informação que vamos, até porque nós temos aqui os pontos altimétricos, ou seja, este texto tem aqui a referência onde é que ele está, mais ao ponto de inserção. Portanto, vamos buscar este ponto de inserção e depois vamos colocar a cota certa. Já agora, por curiosidade, vamos aqui às propriedades ver como é que é a justificação. A justificação não está aqui, está aqui. Está a dizer que é ao centro, em baixo. Ok? Está ao centro, na parte de baixo. Esta é a justificação do texto. Depois destas, temos outras layers, curvas de nível 1. E nestas curvas de nível 1 temos a identificação das curvas mestre. Neste caso 10 em 10 metros, elas aparecem aqui abertas, depois vista em planta, conseguimos ver melhor esta informação, aliás, não 10 mas 5 em 5, há aqui um espaço, vamos criar esta informação e depois temos as outras curvas que são complementadas com as primárias. Portanto, vamos ter curvas de nível de metro em metro, e com as mestres de 5 em 5 metros. Perspectiva. Vou ter aqui. E, portanto, as layers que eu vou utilizar vão ser auxiliar. Vão ser as duas curvas de nível, top, 1 e 2. E depois top cotas de terreno. Okay? Estas são as 4 layers que à partida eu agora vou usar. Mas antes de usar vou ter que fazer aqui uma pequena intervenção ou preparar aqui o meu terreno de uma determinada forma. Se eu puser no top, na vista top, eu reparo que não existe nem uma curva, nem uma linha aqui ou um ponto aqui no final em cada canto. Isto significa que se eu quiser transformar isto numa mesh, o meu terreno vai ser cortado aqui nos cantos. Então, para isso, eu vou criar uma nova layer chamada 3D menos cantos. Okay? Esta vai ser a layer de trabalho e para contrastar com este azul ou com esta cor, eu vou usar o vermelho. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Venho aqui às polylines, podia ir ao menu cá em cima, curva, linha, line segment ou polyline. Portanto, vou aqui polyline,
vou clicar aqui um ponto, ele tem que ser um endpoint, portanto tenho que fazer zoom e tenho que garantir que o meu OSNAP aqui está com endpoint e midpoint. E vou também ligar o modo ortho para ele me desenhar sempre segundo o eixo de X e segundo o eixo de Y, ok? Ao clicar no fim, eu estou a obter a cota a que esta curva de nível está e depois, quando vou ver em perspectiva, aquilo que eu vou reparar é que estas curvas não estão exatamente à mesma cota e, portanto, há aqui um espaço que eu tenho que trabalhar. Então, okay? Se eu chegar aqui, portanto, fiz este canto, vou fazer aqui o trim, vou selecionar tanto esta como esta curva como corte e vou cortar a parte que está para além daquilo. Portanto, neste caso, visto de cima, as duas curvas que não estão à mesma cota têm um ponto, uma interseção aparente neste vértice. Quando eu venho à perspectiva, eu noto que existe uma diferença de altura. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma nova linha que vai do endpoint de um para um endpoint do outro e nesta layer 3D cantos vou clicar um ponto e vou pôr aqui um ponto médio. Okay? Este será um ponto de compromisso que me marca o canto e que me marca uma cota de compromisso entre as outras duas. Uma vez feito este ponto, eu vou apagar e, portanto, o meu objetivo é desenhar um ponto em cada um dos cantos. Este já está. Vamos agora aqui à parte de cima e vamos repetir o mesmo processo. Polyline, daqui para cima, Enter, daqui para o lado, vou fazer o comando trim nestas duas, apago no extremo e fico aqui. Venho a perspectiva, tenho aqui o canto e neste caso estes dois elementos vermelhos partem da mesma curva de nível, ou seja, estão à mesma cota. Posso fazer ponto e posso clicar ali o ponto. Top. Vamos para agora aqui o canto superior direito. E, neste caso, novamente, eu sei que ele apanhou aqui o midpoint. Vamos ampliar ligeiramente mais. Linha do endpoint. Linha do endpoint para cima. Okay? Se quiserem, podem desligar aqui o Grid Snap para garantir que ele vai mesmo aos endpoints e não está a coincidir com a grelha do próprio desenho. Seleciono os dois, Enter e apago as extremidades que não me interessam. Okay? Passo a ter aqui interseção aparente, perspectiva. Tenho aqui o canto. Se não conseguirem, por acaso, ir buscar, porque estão aqui com informação a mais, selecionam as curvas que pretendem fazer o zoom e escrevem ZS, Zoom Selected. Okay? Automaticamente fica e agora podem ampliar aqui o zoom. Shift, lado direito do mouse faz aqui o pan e vemos que existe esta diferença de cotas. O processo é o mesmo, uma linha do topo à base, Enter, Point, clico ali no ponto médio e agora já não preciso das linhas porque o que eu quero é marcar os pontos. Por último, no top falta-nos só um canto, o canto inferior direito e linha daqui para este lado, desde este ponto para baixo. Uma quarta vez fazemos o trim, eliminamos o que está a mais, obtemos a interseção aparente, vamos aqui para a perspectiva, afastamos o zoom e agora voltamos a avançar. Ok, temos aqui tal diferença,
linha deste ponto para este, Enter. Eu vou selecionar novamente, Zoom S, ZS, ponto, e vou apanhar aqui o ponto médio. Ok? Não quero. Okay? Isto já está. Poderíamos também fazer aqui o perfil, passando por todas as curvas de nível, e isto dar-nos-ia ali uma curva auxiliar. Para fazer esse tipo de curva, que não vou escolher fazer, o que eu poderia fazer era curva Freeform Interpolated Point. E, portanto, partiria deste ponto e depois iria clicar em todos os endpoints, assim sucessivamente, de modo a que ele me recriasse aqui este perfil. Okay? Nós não vamos fazer isso, por opção nossa. Vamos trabalhar apenas com estas informações. Okay? Então temos os 4 pontos, as 2 curvas de nível, depois temos aqui os pontos cotados e temos a layer auxiliar, que é no fundo a volta. Portanto, esta vai ser a base que vamos usar para gerar o nosso terreno. Vou começar por dizer que a layer de trabalho passa a ser a layer 0 auxiliar. Vou esconder todo o resto. Vou chamar o Grasshopper. E vou ter no Grasshopper de instalar algumas ferramentas adicionais do que aquilo que já vem por norma. No meu caso eu já tenho essas ferramentas todas, por isso é que ele demora um pouco mais a abrir, e uma vez aberto vamos poder avançar. Okay? Penso que esta demora também tem a ver com o facto de estar a trabalhar em 4K e, portanto, retirar aqui alguma velocidade. Okay? Vamos pôr o ecrã mais ou menos a meio, ali a referência, venho aqui ao Grasshopper, vou ampliar, vou só deixar aqui auxiliar para termos uma referência visual de onde é que estamos a trabalhar. Venho aqui, ok? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer antes de avançar ali para o Grasshopper vai ser gravar este ficheiro. E venho aqui, Run File Save. Ele vai-me dizer que o ficheiro, ele está a gravar ali do Grasshopper, não é isso que eu quero. Quero aqui o Run, quero este lado. Então, File, neste caso terá que ser Export, porque Save ele vai gravar com o mesmo nome. Teria que ser Save As, no Windows aparece Save As, mas no Mac temos que fazer Export, não tem a opção Save As, tem a opção Export, que faz exatamente o mesmo. Então, Rhino, eu chamei isto aula de projeto e vou-lhe chamar aqui exercício 04 menos os vossos números, que são 8 dígitos, eu vou pôr aqui apenas 8, menos o nome e o apelido, tudo em maiúsculas, sem espaços, ok? E vou fazer Export. Aproveito, vou abrir esse ficheiro. Está aqui. E vou fechar os outros 2 ficheiros. Ele pergunta se eu quero gravar, digo que não. Este que eu abri também digo que não. E vou ficar apenas com este. Okay? Quando vocês abrem o Grasshopper, ele está sempre associado a uma janela de Rhino. Como eu apaguei as outras 2 e eu tinha aberto o Grasshopper na janela do meio, ou seja, naquela que serviu para importar o DWG,
Ele agora fechou, portanto tenho que voltar aqui a abrir novamente. Ok, já está, mais rápido, já estava ali em memória. E agora eu preciso de carregar um conjunto de plugins. Um dos plugins que eu vou usar chama-se aqui Bifocals. E o que é que ele vai fazer? Sempre que eu for buscar qualquer parâmetro ou qualquer componente, este Bifocals vai pôr aqui em cima qual é que é o nome. Ou seja, isto eu sei que é um parâmetro, mas que tipo de parâmetro? Neste caso ele vai me dizer que é um ponto. Ok? Ctrl X, neste caso para aqui pegar. Esta é a minha área de trabalho. Eu vou pôr isto ligeiramente fora da área de trabalho para não estar aqui visível. Então, quais são a Lunchbox, que me permite fazer aqui uma série de operações, e o L-Front, que me permite depois trabalhar com informação e atributos de informação vindas do Rhino. Okay? Eles vão ser importantes. É possível depois mais tarde instalarem outros, mas à medida que formos trabalhando eu vou dizendo para instalar. Então, como é que vão instalar? Vêm ao Rhino e vão escrever Package Manager. Ok, cá está Package Manager. Clicam 2 vezes e ele vai abrir no Rhino esta janela. Atenção que para abrir esta janela tem que ter a ligação à internet, ou seja, o Rhino tem que comunicar com a internet e não pode estar bloqueado por nenhuma firewall. Então a primeira coisa que eu vou escrever é LF e aparece-me aqui LFront. Okay? É este que eu quero, esta é a última versão, 5.1.8, e o que vocês têm que fazer é clicar em Install e depois voltam a clicar em Install e ele vai instalar. Uma vez feito isso, escrevem Lunchbox, selecionam, Install, clicam aqui no Install e no final fazem o Apply. Ok? Isto instalou. O que é que acontece? Acontece que não pode não aparecer logo aqui no Grasshopper. Então temos que gravar o ficheiro, que já está aqui gravado, e vamos ter que sair totalmente do Rhino. Totalmente significa para os utilizadores Mac e Windows, esta janela que aqui no Mac aparece com um pontinho, significa que está em memória, tem que deixar, tem que vir aqui e mesmo fazer sair para garantir que ele sai e que não fica lá memorizado. E depois volto a chamar o Windows. Quando volto a chamar o Windows, eu abro o meu desenho, chamo o Grasshopper e então o L-Front e o Lunchbox já vão aparecer. Ou seja, vocês vão ter aqui Display, Rhino, Kangaroo e depois vão ter L-Front e o Lunchbox. Significa que já estão instalados. Se repararem, eu tenho aqui mais módulos que eu instalei. Não sei se os vamos utilizar todos, mas pelo menos estes dois, sim, vamos instalar. Pelo menos hoje vamos aqui para o L-Front. O que é que acontece se ele der erro e vocês não conseguirem? Então fazem o seguinte, escrevem Food for Rhino, FOOD4rhino.com, fazem aqui o login, ele é gratuito, não tem que pagar nada, e nesta janela escrevem LF. Ok, fazem o search, ele vai procurar e ele encontra aqui o L-Front. Clicam no L-Front e depois tem aqui a última versão, que foi aquela que eu tive a instalar, que funciona tanto no Rhino 7 como no 8, tanto em Windows como em Mac. Okay? Clicam aqui no Install e se não tiverem registado, ele vai pedir para registarem e só depois é que está o Install. Clicam aqui no Install, ele pede autorização para gravar para o computador e ele vai gravar, neste caso ele faz aqui a associação direta, mas se não tiver isto ele vai gravar para o disco. Depois onde é que vocês
copiam aqui para dentro. Okay? Se vocês estiverem aqui, estão no Rhino, se estiverem aqui, estão no Grasshoppers. Então, no Grasshoppers, File, Special Folders, Component Folders. Clicam e ele vai abrir uma pasta onde ele guarda as bibliotecas. Neste caso, tem aqui também o Bifocal. Portanto, põe aqui e ele vai guardando essas. E, portanto, aqui é o sítio, por norma, onde guardamos esta informação. Se vier em zip, tem que descompactar e, portanto, sair, voltar a instalar e já está aqui dentro. Então, vamos começar por fazer o seguinte. Vou importar este retângulo. Então, parâmetros, geometria e vou escolher retângulo. Vou colocar aqui o retângulo. Venho também parâmetros, utility e faço aqui scribble. O scribble é um texto. Tem aqui o double click me. Portanto, vou clicar 2 vezes. Vou dizer que a altura deste texto vai ser 16 e vou escrever 01. Perdão, não é ali, é aqui em cima. 01 e vou mais ou menos especificar o que é aquele. Parâmetro do tipo retângulo. Okay? Enter para mudar de linha e vou dizer que e vou escrever o que é que ele faz. Okay? Neste caso, permite ir buscar ao Rhino 2 pontos. Okay? Venho aqui. Eu sei que este retângulo será a minha referência, portanto, entra para 2 pontos e dou enter para ele mudar de linha. 2 pontos de modo a definir enter um retângulo. Então vamos ver se é isso que ele faz. Para fazer isso, eu tenho que lado direito do mouse e escolher a opção Set One Rectangle. Aqui ele está-me. Eu devo ter clicado aqui a dizer a fonte texto. Lado direito do mouse, Set One Rectangle. Venho aqui e vou clicar desde este ponto a este. Okay? Passou de laranja para cinzento, está a funcionar. A layer auxiliar, clico aqui e faço. Como é que eu sei se esse retângulo está? Volto a clicar, ficou verde. Okay? Quando eu seleciono fica verde, quando eu deseleciono não fica. Então este está definido. Nestes ícones aqui, se eu vier a este terceiro ícone da direita para a esquerda, branco e verde, ao ligar ele não mostra nada e só mostra se os objetos estiverem selecionados. Se o ícone estiver desligado, à medida que eu vou desenhando, ele vai-me criando várias representações. Okay? Neste caso, este retângulo está ali associado e como eu cliquei os 2 pontos ficaram dentro do código, ou seja, não estão dependentes de forma geométrica. Para estar dependente desta forma geométrica, o melhor seria importar como curvas. Okay? Então, este retângulo está. Venho aqui às curvas e vou agora importar esta layer top curvas 1. Vou ligar aqui para ver, são as curvas mestre. E então o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar aqui este texto, faço copy e paste, ele vai-me duplicar, eu vou mover aqui para baixo, dou aqui um duplo toque e vou escrever 02 parameter curves, ok? Vai importar todas as curvas existentes na layer, como é que se chama layer? Top
menos curvas curvas 1. Okay? Para isso, lado direito do mouse e escolher Set Multiple Curves, escolher várias curvas. E para a informação ficar no interior do código, temos de fazer lado direito do mouse e fazemos internalize data. Ok? Portanto, sempre que eu escrever LDM, lado direito do mouse, LEM, LAM será o lado esquerdo do mouse. Então vamos aqui. Tenho aqui as curvas todas, vou diminuir ligeiramente o zoom. Lado direito do mouse, Set Multiple Curves, seleciono todas estas curvas, Done ou Enter, já ali estão, posso desligar a layer, okay? Como não está selecionado fica aqui a vermelho, e agora outra vez do lado direito do mouse, Internalize Data, okay? Já ficou. Se eu tentar fazer outra vez já não aparece. Okay? Então estas curvas vão ser o quê? Estas curvas, vou aqui alterar o nome, lado direito do mouse, outra vez, carrego nesta barra, vou aqui um espacinho e vou-lhe dizer que é Top Curvas 1. Okay? Isto serve apenas para eu saber o que é esta informação, ou seja, deixa ali um espaço. Okay? Portanto, isto vai ser uma curva e está a buscar esta. No caso do meu retângulo, vou dizer que este retângulo vai ser o limite 2D. Okay? Eu assim sei que informação é que está aqui contida. Vamos abrir aqui as curvas 2 e vou novamente parâmetros curva e ponho aqui as curvas. Okay? Vou só aqui mover para baixo. Lado direito do mouse, Set Multiple Curves, e agora vou apanhar todas as curvas que estão aqui nesta outra layer. Done. Venho aqui a alterar o nome. Eu tinha feito um copy-paste do nome anterior e já está. Vou aqui desligar aqui as duas layers. Penso que fiz aqui um erro, que foi, tinha as duas layers ligadas e portanto para esta importei as duas. Então vou voltar a fazer para garantir que não tenho erro. Set Multiple Curves, seleciono, este auxiliar também está a mais, vou aqui cancelar, não quero este auxiliar. Lado direito do mouse, Set Multiple Curves e venho aqui selecionar estas. Agora sim. Ok? Done. Já estão. Parte final. Internalize Data. Internalize Data. Ok? Se eu quiser abrir este código, eu posso abrir em qualquer RIM, mesmo que aqui não haja informação, porque ele já contém o meu retângulo limite, as minhas curvas mestre e as outras curvas secundárias. Portanto, é a informação que eu já tenho. Vamos agora ver outra forma de importar informação. Vou mover ligeiramente aqui para cima e
venho aqui, vou clicar duas vezes e vou escrever pipe e geometry pipeline. Então, o que é que isto me permite fazer? Permite-me ir buscar um tipo de geometria, ponto, curvas, bitmaps ou meshes. Posso definir qual é o nome dessa layer ou posso definir o nome destas entidades. Então, o que eu quero à partida são pontos. São os 4 pontos do canto. Cliquei ali. Okay? Ele já vai à procura de pontos em todo o meu DWG. Perdão, em todo o desenho Rhino. Agora, aqui na layer, vou dizer que a layer se chama 3D menos cantos. Foi esse o nome que eu dei. Apply. Okay? E se reparar, então aqui, 1, 2, 3, 4. Okay? Para termos a certeza ainda maior, nos parâmetros, venho aqui ao panel, este botão amarelo, e aqui tem que me aparecer 4 pontos referenciados. 4 pontos. Se por acaso não vos aparecer, é porque não assinalaram que querem ponto ou porque os vossos pontos que marcaram estão noutra layer. Então aí vão ao desenho, selecionam com uma janela, têm que ligar a layer, ou ligam todas as layers, selecionam ali com a janela e vão às propriedades e percebem em que layer é que está e corrigem. Portanto, isto será o passo 3. Zero 3 Geometry Pipeline. Ok? Vai buscar um determinado tipo de geometria ao desenho do Rhino, podendo ser filtrado por layer ou pelo nome da entidade. Okay? Então, já vimos clicar 2 pontos, importar diretamente as geometrias, ir buscar as geometrias por tipo e layer, e agora vamos fazer a terceira, que é ir buscar com uma referência de layer. Okay? Então vamos ao L-Front, referência, e vão ter referência by layer. Vou colocar aqui à frente e ele vai-me pedir qual é o nome da layer que nós queremos. Ora, a layer que nós vamos querer é este, cotas terreno. Para eu não falhar o nome da layer, vou fazer aqui uma pequena batota. Okay? Vou clicar 2 vezes para entrar no nome da layer, vou copiar, Ctrl C, e agora quando vier aqui, clico 2 vezes e vou escrever aspas, Ctrl V, que é o nome da layer, outra vez aspas, Enter. Isto vai-me criar aqui um panel com um texto que tem exatamente o nome da layer, e ligo um ao outro. Ele passa a ir buscar esta informação toda. Okay? Este será o passo 4. Fazer 4 ref layer no L front, para saberem que é a partir deste L front que nós fomos buscar. Então, o que é que está aqui dentro? Outra vez, parâmetros. Sempre que quisermos saber o que é que está dentro, vamos a parâmetros, vamos a este
painel, a esta caixinha amarela, e ligamos aqui. Ok? Update, ele não me está aqui a dar nada, diz que não está a encontrar nada. Vamos fazer aqui o update. Também não, será que eu falhei ali o nome? Top cotas, terreno, vamos aqui ver, não terei eu dado algum enter a mais. Copy. Venho aqui, apago, Ctrl V, ok. Não está a dar agora. Ok, vamos. Então vou apagar e vou criar outro. Por vezes pode acontecer esta situação. Layer reference. Ligou. Vem ali, não tem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui a layer para ver se ele assim já apanha. Já apanhou, ok? Era porque a layer estava off. Então já temos aqui esta informação. Então agora vamos focar no seguinte, vamos focar nesta e vamos fazer aqui um zoom, ok? E então tenho aqui todos os meus textos. E o que é que eu quero aqui? Se vocês repararem, aqui no fim tem aqui uma espécie de um lápis, podemos desenhar aqui umas coisas. Ele neste caso está a desenhar a azul com uma espessura de 3 e com uma linha só. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto 4.3, tenho aqui 6.1 e tenho 109.6. Ok? Tenho aqui e vou pôr este ponto aqui como sendo o ponto de inserção. Okay? Então a informação que eu tenho aqui dentro são textos. Estes textos têm um ponto de inserção e têm um texto propriamente, neste caso é um número de texto, que me diz a cota que está o ponto. Então se eu quisesse fazer isto de uma forma convencional em axonometria, esta seria a minha folha de desenho, ou a área que eu quero, em axonometria, marcava o primeiro ponto aqui, o outro aqui e outro aqui, e eles estariam à cota 0. E depois eu teria que marcar uma linha vertical com uma determinada medida para cada um deles e já estariam no espaço. E então faria o triângulo da posição. E isto era a posição dos pontos no espaço, ou seja, o ponto de inserção vai-me dar o X e vai-me dar o Y, e este texto vai ser igual à minha coordenada Z. E é isso que nós vamos fazer exatamente aqui. Vamos transformar um texto altimétrico, um texto com cotas altimétricas, em pontos tridimensionais. Então qual é a primeira fase que eu tenho que fazer? Venho aqui ao front e vou ter que ir buscar aqui atributos. Ou seja, vou clicar aqui 2 vezes e depois já digo onde é que ele está ali. Vou ter que fazer um deconstruct e vou fazer deconstruct text. Ok? Ele está no lfront ali. lfront annotation deconstruct text. Ok? Eu posso, se eu tiver cotas, eu posso obter cotas, se eu tiver tramas, posso obter tramas. Portanto, ele vai-me dar aqui uma série de informações. Então, para que é que serve este deconstruct text? Quando eu vou desconstruir o texto, o que é que eu obtenho? Eu obtenho o ponto de inserção, que é este P,
estão ali as cotas, obtenho o texto que cada ponto destes tem. Eles têm uma determinada altura, que neste caso é toda igual, é 1.6, a altura que está definida, e tem uma determinada justificação, que é o bottom center. Já tínhamos reparado. Então vamos cá criar uns painéis para isto ser mais visível. Okay? Vou pôr aqui um painel e vou dizer o texto está aqui. Okay? Estas são as cotas que eu tenho. E esta é a posição onde está o texto. Então, se repararem, nós temos aqui um índice. Então, o ponto que está no índice 0 tem a cota do índice do mesmo número. Então, como é que eu agora vou transformar? Se eu disse que eu tinha aqueles pontos na base do desenho que eu fiz, eu venho aqui a vetor, pontos, e vou precisar de desconstruir os pontos. Ou seja, eu preciso de obter as coordenadas x, y e z de cada um destes pontos. E para vamos aqui voltar a desenhar, ok? Temos aqui então o nosso limite, temos aqui um ponto, outro e outro. Eles têm uma determinada cota, certo? Cada um destes pontos dá-me o x e dá-me o y. E eu agora vou ler esta informação e vou dizer que ele vai ter aquele z. Aquele z. Vamos fazer aqui este z. E depois, por triangulação, eu consigo ver o plano definido por estes 3 pontos no espaço. Quanto mais pontos tiver, mais triângulos vão ter, e estes triângulos são aquilo que me vai ajudar a construir a malha do meu terreno. Vou dar aqui o OK para ele ficar memorizado. Há bocadinho não dei OK, por isso é que ele desapareceu. Então, eu já tenho estes dois, o X e o Y. Vou querer dizer que este valor T é que é o meu Z. Então, vou ter que construir um ponto. Ok? Então, a cota que eu quero é o Z. E agora vou dizer, ele usa o mesmo X e ele vai usar o mesmo Y. Vamos afastar e vamos ver que os pontos que estavam em planta, cada um subiu para a cota que o texto mencionava. Ok? Então, este primeiro temos aqui. E agora vou-lhe dizer o seguinte, uma vez que isto são pontos, vou fazer aqui uma caixinha só para guardar ou para ter isto aqui. Okay? Estes pontos vêm para aqui e eu vou-lhe chamar pontos altimétricos. Ok? A estes cantos, vou colocar aqui, vou ligar o que vem daqui para aqui e vou-lhe chamar pontos 3D cantos. Ok? Ele ficou ali, queria maiúscula, não foi, não faz mal. Então eu já tenho dois conjuntos de pontos, uns pontos altimétricos e este. Vamos aqui ao terceiro ícone, desligar e vamos ver. Tenho os pontos altimétricos e tenho ali os cantinhos. Ok? Isto já me vai permitir ter aqui uma malha. Okay? Qual é que é o próximo passo? Vamos aqui a este desenho, vamos movê-lo para aqui. Qual é o próximo passo? Vai ser transformar estas curvas em pontos.
Então o que é que eu vou fazer? Eu vou querer à partida os endpoints das curvas. Ou eu posso explodir as curvas. Okay? Se eu quiser explodir as curvas, porque é que explodir as curvas o que é que faz? Vamos aqui voltar a desenhar. Okay? As minhas curvas vão ser segmentos retos ou arcos de circunferência, certo? E eles todos têm aqui umas quebras. Se eu explodir, ao invés de eu estar a ir buscar os endpoints e os start points, este e este, eu vou buscar também estes pontos. Se estiver como polyline, com segmentos ou não, eu posso fazer outra coisa. Posso dizer que a cada X unidades eu vou pedir ao programa para marcar pontos. Se eu explodir estas unidades, são sempre reiniciadas a partir deste segmento. Ok? Mas pode dar-se o caso de que a dimensão é grande, não, e portanto ambos acabam por se complementar. A opção acaba por ser uma opção pessoal, mais um ou outro, ambas funcionam. Okay? Eu vou optar, se calhar, neste momento, por uma versão mais simples. Então, o que é que eu vou querer fazer? Vou querer dividir estas curvas segundo uma determinada dimensão. Então, curvas, menu curvas. No menu curvas eu tenho divisão. E posso pôr divide curves, ele divide por um número, ou então tenho o divide distance e o divide length. Okay? Elas são ligeiramente diferentes. A distância é a partir do último ponto, marca um arco de circunferência e encontra. O divide length é no comprimento total da curva, ele vai dividir de x em x unidades. Eu vou pôr o divide length. Uma vez que temos aqui duas curvas, eu vou usar dois divides. E este L vai ser a medida. E vou dizer que essa medida, vou escrever 10, portanto, vou clicar aqui no number slider, vou clicar duas vezes e vou escrever 10. Okay? Ele está aqui em 10, mas eu vou pôr aqui em 2 metros. Ou seja, a cada 2 metros ele vai marcar um ponto. Okay? Estas são as curvas e agora carrego aqui na tecla Shift para marcar aquele e mostra-vos aqui os pontos todos que ele marcou. Verifiquei o seguinte, verifiquei que quando eu importei este, importei também aqui de baixo. Então vou ter que voltar a ligar a layer curvas 1. Vou clicar aqui lá direito do mouse, set multiple curves e agora vou selecionar. Ele está-me a selecionar apenas aquelas e vai ignorar este. Quando eu der Enter, este vai desaparecer, porque já não faz parte. Ok? Exato. E internalize data. Ok? Foi o mesmo que tinha acontecido aqui, sem querer deixei ligado. Mas como podem ver, a qualquer momento podemos reajustar. Okay? Então tenho estas curvas de 2 em 2 metros, tenho aqui uma série de pontos, isto depois vai me permitir fazer triangulação. E quando venho aqui também tenho pontos. Se eu ligar as duas, ok, tenho todos estes pontos para me ajudarem a definir o meu terreno. Mas eu não tenho a garantia que o ponto final está ou não. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou escrever endpoint. Quer o ponto, quer o start, quer o endpoint de ambas as curvas geradas aqui, desta e desta. Okay? Portanto, tenho aqui os endpoints de uma e de outra. O que é que vai acontecer agora? Estes pontos todos
podem estar ou pode haver duplicações. Então, eu depois vou ter que eliminar as duplicações. Mas para já vou juntar todos os pontos numa única caixinha. Clico aqui e escrevo Merge. Juntar. E vou juntar o Start Point. Vou juntar o End Point. Vou juntar este ponto. Estes pontos de divisão. Se reparem que quando eu tenho um objeto, uma informação, um ponto, esta linha é fininha. Quando eu tenho mais do que uma, ela fica representada a grossa ou uma linha dupla. E quando eles estão organizados hierarquicamente, ou seja, em vez de estarem tudo numa gaveta, estarem em gavetas diferentes, aparece este tracejado. Vamos para aqui. Vamos pôr este aqui. Vamos pôr estes pontos altimétricos também. E aqui os 3D cantos. Okay? Então juntei todos os pontos que eu tenho. Esta, para já, é a minha nuvem de pontos. Okay? Esta nuvem de pontos, se eu ver aqui esta árvore, que me mostra como é que estão, no fundo, toda a estrutura, nós vamos ver o seguinte, ou seja, eu aqui tenho as diferentes hierarquias e aqui o número de elementos. E eles aparecem organizados em cada hierarquia como se fosse uma gaveta, em gavetas diferentes. Portanto, os números não estão todos no mesmo sítio. Então, para estarem todos no mesmo sítio, eu clico 2 vezes e escrevo Flatten Tree, ou seja, remove as hierarquias. Okay? E ao remover as hierarquias, vamos pôr aqui outra árvore, vamos ver que temos apenas uma hierarquia e aqui o número total de pontos, 71.729. Mais ou menos. Okay? Depois disso, eu vou ter que fazer o seguinte, que é, há muitos pontos que podem estar a coincidir. Então vou remover todos os duplicados. Okay? Escrevo dup e vou aqui a uma opção chamada Cool Duplicates. Cool é apagar os duplicados. Se quiserem saber onde é que está, ele está em vetor pontos e depois aparece aqui Cool Duplicated, ou seja, vamos remover todos os pontos duplicados. Ponho aqui, ele vai pensar um bocadinho e vai eliminar todos os pontos que tenham a mesma coordenada, x, y, z. Ou seja, eu não vou ter mais pontos duplicados. Ok? Já está. Demorou aqui um bocadinho a calcular. E vamos ver quantos pontos é que temos agora. Outra vez, parâmetros. Vamos aqui à árvore. Eu não estou a pôr o amarelo, porque este amarelo vai-me dar ponto por ponto. E eu quero ver o resultado global. E daí vou à árvore. Okay? Então ele criou-me aqui um nível superior de hierarquia e disse-me 67.000. Se eu quisesse simplificar esta hierarquia, clicava e escrevia Simplify Tree. Isto é split. Está mal escrito Simplify. Cá está. Simplify Tree. Onde é que encontram o Simplify Tree? Encontram no menu Sets, Árvore, Simplify. Ok? Posso ligar estes dois. Venho aqui novamente à árvore e vou pôr ali. Ok? Neste caso não fez. Simplify não me simplificou. O que eu teria que fazer seria então um Flatten Tree. Ok? Então vou apagar, clicar 2 vezes, Flatten Tree, junto e venho para aqui. Porquê que eu fiz aqui um Flatten Tree e depois o Cool Point ou Cool Duplicate? Porque se eu não tivesse feito este Flatten Tree, ele ia
fazer esta operação em cada gaveta. E, portanto, se houvesse pontos em gavetas diferentes que tivessem a mesma coordenada, ele não os eliminava, porque pertenciam a gavetas diferentes. E ao fazer o flat, então dizer está tudo na mesma gaveta, que é no mesmo nível de hierarquia. Então ele faz para todos. E agora aqui é apenas uma redundância. Agora podem perguntar, isto é uma árvore, mas eu aqui não vejo árvore nenhuma. Não vemos porquê? Porque existem dois modos de visualização. Existe este modo mais resumido e se clicarem duas vezes ele vai-vos mostrar a tal árvore. Ok? E mostra que temos dois níveis de hierarquia. E quando temos muitos ramos, que é este caso aqui, ele vai mostrando os vários ramos. Okay? Portanto, clicando duas vezes, nós saltitamos entre um modo e outro. É mais operativo para quem já tem alguma experiência, esta parte que vê logo se quantas hierarquias tem, se tem muitas e depois quantos elementos é que tem. Portanto, neste caso só temos uma e dos 71.000 pontos passámos para 66. Houve uns quantos, cerca de 5.000 pontos que estavam duplicados. Okay? Neste momento, e uma vez que vou aplicar aqui a superfície, eu vou fazer a seguinte operação. Vou gravar para, se houver algum problema, eu não perco o código todo. Save Document. Este documento vai ter o mesmo nome, neste caso é x04, menos o vosso número, menos o vosso nome. Portanto, está gravado. E agora vou criar esta malha. Esta malha há de ser uma mesh. É feita aqui uma triangulação. Há aqui várias formas. E a triangulação que eu vou escolher chama-se Delaunay Mesh. Ok? E o que eu agora vou fazer é ligar o conjunto de pontos aqui. Ele vai agora começar a processar, foi rápido, e quando eu clico já tenho aqui o meu terreno. Okay? Então, vou ter que fazer aqui uma coisa, criar uma nova layer, chamo 3D menos terreno Delaunay. Okay? Vou pôr aqui embaixo, aqui no fim de tudo. Ele está ali a comer parte do nome, já está. Vou ver se há aqui alguma informação de erro. Por vezes pode haver informações de erro. Ele mostra, mas dá-nos erro. Ok? Não aparece aqui nenhum erro. Está perfeito. Então, eu vou ao lado direito do mouse, ou melhor aqui em cima, que é para escolher a layer, Bake, terreno Delaunay, ok. Já temos o terreno no reino. Ok, vou só aqui desligar, para não ver aqui esta duplicação. Portanto, ele está aqui, podemos ver. E agora vou fazer o seguinte. Nos parâmetros geometria, vou escolher uma geometria do tipo Mesh. Não está a querer ali mostrar. Mesh, está aqui. Vou pôr. Vou ligar um com o outro. E, portanto, o que eu tinha aqui é igual ao que tenho aqui. Só que eu aqui vou fazer o seguinte. Vou apagar o nome e vou-lhe escrever terreno Delaunay Mesh. E vou fazer internalize data. E vou gravar todo este código aqui dentro. Se eu fizer copy e abrir uma nova janela de Grasshopper, ao fazer paste, eu vou importar o terreno sem ter que importar o código que gerou o terreno. Okay? E, portanto, chegamos aqui ao fim. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ver aqui, vamos pôr em modo shade. Ok, já tenho aqui o meu terreno feito.
é aqui uma malha, ele tem estes triângulos todos, que foi da triangulação dos pontos que nós temos. Portanto, quanto mais pontos tivermos, melhor é este terreno. Se vocês em casa quiserem, eu não quero de 2 em 2 metros, o que quero mesmo é de 1 em 1 metro, ok? Ele vai ficar ainda mais perfeito em função da informação que nós partimos, ok? Se eu não quiser de 1 metro, o meu computador é bom, eu vou querer isto mesmo, o mais perfeito. Põe de 50 a 50 centímetros, de 25 a 25, mas atenção que já pode ser um exagero, ok? 1 metro tudo bem, 2 metros por princípio dará para todos os computadores e portanto esta será aqui a nossa primeira base de terreno e portanto já tem o vosso terreno de projeto, já podem começar a trabalhar com esta mesh. Vamos só no Rhino fazer o save, no Grasshopper vamos fazer o save e agora vamos gravar o nosso código como imagem. Vamos aqui diminuir, vou pôr aqui e vamos fazer File, Export High Resolution Image, aparece a tal janelinha, o Alpha Channel 255, ou seja, opaco, cor fundo branco, vou dizer onde é que quero gravar, clico aqui nos 3 pontinhos, vou gravar exatamente na mesma pasta, neste caso é a aula do exercício 04 em vídeo, pode ser em PNG ou em JPEG, save, e ali ao fazer save só gravei o nome e o sítio de destino, não gravei ainda a imagem. Ao clicar aqui no OK, aí sim grava a imagem. E portanto neste momento temos o exercício 4 terminado. Ok? Espero que tenha sido útil. Até breve.